O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin entregou o texto da PEC ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e também ao relator-geral do orçamento para 2023, senador Marcelo Castro. E entre os principais pontos do documento está a retirada dos valores dos programas sociais do teto de gastos. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Altinês Cortes. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Altineu. Bom dia, estou aqui à inteira disposição para esclarecer aí essa questão dessa PEC polêmica. Perdão, deputado, Altineu Cortes, feita a correção. Agora, deputado, vamos falar sobre essa PEC, então, da transição, que estabelece no seu bojo para que seja retirado o Auxílio Brasil ou Bolsa Família do teto de gastos para acomodar nesse espaço que se abre dentro do orçamento outras propostas defendidas por Lula ao longo da campanha. Como o senhor e o partido estão articulando essa proposta? Há uma possibilidade significativa de que ela seja aprovada dessa forma? Olha, a gente vai fazer uma reunião de bancada no início da próxima semana para avaliar os detalhes e, tecnicamente, o que foi enviado nessa PEC. Mas eu já adianto que o PL não vê com bons olhos, até porque essa mudança de discurso é só a gente pegar os debates que aconteceram no momento que nós aprovamos o auxílio de R$600 pelos deputados do PT e outros deputados, onde eles falavam em furar o teto, que seria um absurdo furar o teto. Agora eles colocam o nome da PEC de transição. Se fosse uma proposta do Bolsonaro, seria PEC do fura-teto, da irresponsabilidade fiscal. Enfim, essa mudança de comportamento é uma coisa que nos assusta. A gente acha que o mercado, inclusive, tem reagido. Empresas brasileiras perderam aí bilhões de reais no seu valor na Bolsa em função desse tipo de atitude de querer aprovar uma despesa dessa fora do teto de gastos. O que eles criticavam tanto há meses atrás, hoje eles defendem. Realmente é assustador. Roberto Mota. Bom dia, deputado. Esse ponto que o senhor levantou é muito interessante, né? É uma mudança de postura muito difícil de explicar, porque foram, como o senhor disse, são deputados que foram contra furar o teto de gastos para aumentar o auxílio de R$400 para R$600, mas agora apoiam um furo para passar 200 bilhões de reais. Não é nem mais um furo, né? Isso aí é uma explosão do teto. Como é que o senhor vê a capacidade de um governo como esse, que se propõe a um furo como esse, de realmente conseguir satisfazer minimamente os anseios da sociedade? Olha, você imagina aqueles empresários que já tinham aí dentro do seu planejamento e dos investimentos no Brasil, o receio que esses empresários estão hoje. Quer dizer, vai todo mundo puxar o freio. Isso vai começar a gerar desemprego, porque a insegurança fiscal, ela gera medo e desemprego. Então, o PL é a favor de pagar o Auxílio Brasil de R$600, achar dentro do orçamento esse espaço para pagar o Auxílio Brasil de R$600 e também tratar do reajuste do salário mínimo. E só dentro do orçamento, sem PEC. Se fosse falado isso, proposto isso pelo presidente Bolsonaro, eles iriam nos apedrejar. E agora eles querem realmente explodir o teto, eles querem acabar com o teto de gasto, o que há poucos meses atrás eu até, curiosamente, Roberto, pedi para levantar frases de deputados e de senadores há poucos meses atrás, quando se foi aprovado naquele momento o aumento de R$400 para R$600 do Auxílio Brasil. Eles falaram horrores, eles diziam da responsabilidade fiscal, que nós íamos furar o teto, e agora eles mudam o discurso, querendo aprovar 200 bilhões de reais, abrindo aí uma porteira em universidades, em projetos socioambientais. Quer dizer, eles estão aproveitando aí para
para passar um monte de coisa e isso traz uma tremenda insegurança. O PL é a favor de buscar dentro do orçamento pagar o auxílio de R$600 e o reajuste do salário mínimo. E outra coisa, só isso nesse momento que a gente acha importante, com responsabilidade fiscal. E outra coisa, a gente precisa respeitar o Congresso que foi eleito. Então, vários deputados que ganharam a eleição, senadores que ganharam a eleição, o restante nós podemos discutir no início da nova legislatura com calma e com responsabilidade. Deputado Altineu Cortes, na sequência, a pergunta da nossa comentarista Amanda Klein. Deputado, bom dia. Não tem no orçamento como dar esse aumento de R$200 para o Auxílio Brasil. Na verdade, continuar os R$600. O orçamento encaminhado prevê um Auxílio Brasil para o ano que vem de R$405. Se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele também teria que mandar uma PEC fura-teto, não sei com qual valor, mas também teria que contemplar esse Auxílio Brasil de R$600. Isso não está no orçamento, repito, muito menos o aumento para o salário mínimo também foi uma promessa de Jair Bolsonaro. Aliás, um aumento maior do que propõe o PT, porque o presidente Bolsonaro sinalizou naquele último debate na Globo, na sexta-feira antes da eleição, com R$1.400, quer dizer, você precisaria de uma PEC maior ainda. Então, assim, uma PEC vai precisar, o senhor sabe disso, não tem dinheiro no orçamento, não tem espaço para dar R$600 em aumento de salário mínimo. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte, quanto seria razoável que essa PEC, se não são 175 bilhões de reais ou quase 200 bilhões de reais, qual seria um valor razoável e por quanto tempo? Porque no fim a discussão será essa, de quanto será o furo no teto e por quanto tempo isso vai vigorar. Qual a sua avaliação? Não, olha, em primeiro lugar, eu realmente não sei te dizer com precisão o que teria de espaço no orçamento para a gente manter os R$600 e aumentar o salário mínimo. Com certeza... Desculpa, eu não sei o que teria de espaço no orçamento, mas eu acho que o nosso esforço é trabalhar dentro do orçamento. Se fosse necessário, então, uma PEC, que fosse exatamente para esse restante dessa despesa, de aumentar para R$600 e o reajuste do salário mínimo. O que eu fico estarrecido é com a mudança de comportamento de pessoas que hoje defendem aumentar 200 bilhões de despesa. Quer dizer, como os investidores estão vendo isso no Brasil, né, uma virada de chave dessa, a insegurança que vai trazer ao mercado. E outra coisa, a gente aumentar, eu entendo e eu sou super favorável, e aliás sempre fui, da gente dar a mão àquele que mais precisa. Né? Eu defendi o auxílio de R$600 há mais tempo. Acho que o governo, o Paulo Guedes errou, aliás, fora as besteiras que ele falou no final da eleição, que nos prejudicou muito, ele errou porque a gente devia ter começado a pagar o auxílio de R$600 antes, o povo estava precisando disso, então eu defendo isso, mas isso tem um limite, porque agora pagar mais R$150 por criança até 6 anos, eu vou te contar rapidamente que eu ouvi agora essa semana, ontem, de uma pessoa, eu falei, esse auxílio Brasil de R$600 agora pode ser aprovado, R$150 por criança. A pessoa me respondeu, falou, olha, Altineu, às vezes é difícil a gente contratar uma pessoa para trabalhar aqui para ganhar R$1.500 por mês, porque a gente ouve, não, eu recebo 600 de auxílio, então eu vou ficar em casa. Para que eu vou sair de casa para trabalhar 24 dias para receber R$1.500? Eu vou ficar em casa e eu faço um bico. Imagina se a gente aumentar isso nessa proporção. Quer dizer, isso tem que ser bem pensado, tem que ser estudado. Esse assunto de pagar os R$150 por criança, eu sou sempre favorável a ajudar, mas tem o outro lado. E eu acho que o Congresso que foi eleito merece respeito. Vamos nos ater agora a achar o espaço necessário para aumentar, para manter os R$600 e fazer o reajuste. Se for necessário uma despesa extra, que seja uma despesa extra menor possível. Eles estavam falando até em 4 anos. Você vê que absurdo. Sempre nos criticaram, falando que furar o teto era um absurdo, uma irresponsabilidade. Chegaram a propor 4 anos, agora voltaram para 1 ano. Eu acho que é muita irresponsabilidade aí
sendo falada e sendo proposta e mudando totalmente o discurso. Eu vou pegar as frases dos deputados e dos senadores e depois vou apresentar na imprensa e, aliás, lá no plenário também. Paulo Eduardo Martins. Deputado Altineu, prazer revê-lo. Essa discussão da PEC está bem interessante. O aumento, aliás, da manutenção para o auxílio de R$600, ele estaria, segundo o professor Mansueto Almeida, pelo menos 52 bilhões. Se fosse estender para as crianças... E o deputado travou na sequência aqui da pergunta. Agora sim, deputado, voltou. Voltou. Se fosse estender para as crianças até 6 anos, são mais 18 bilhões. Então, estamos falando em 70 bilhões aí. Mas para manter 652 bilhões. O PT está falando em 200 nessa PEC. Então, não estão utilizando o Auxílio Brasil, manutenção de R$600, para, na verdade, revogar o teto de gasto, porque eles sempre foram o contrário. Votaram contra isso, votaram contra a lei de responsabilidade fiscal, sempre trabalharam contra qualquer fosse as propostas de regras fiscais. Eu quero perguntar para o deputado, que é líder, então tem ali contatos com os demais líderes, qual que é a real repercussão disso entre os líderes? Se os líderes vão entregar isso, tem disposição para entregar isso ao PT, a revogação do teto, que é isso que está em jogo. Quando eles falam em 4 anos, não volta mais. Você conhece bem como é que funciona o Congresso. Depois que fizerem isso por 4 anos, não volta mais. Quero entender qual que é a repercussão disso entre os líderes, Altineu. Olha, eu, pelo menos que eu falo com alguns colegas líderes, é uma repercussão muito ruim, porque é um discurso completamente diferente 90 dias depois. Isso, quando a gente falava nisso, Paulo, você sabe, a gente estava naquela batalha lá no plenário para aprovar os R$600, né? O quanto nós fomos criticados, usaram o microfone, desligaram a sessão, tivemos que chamar a Polícia Federal porque houve a suspeita de fraude na sessão para aprovar lá os R$600. Fizeram de tudo para que não fosse aprovado os R$600 e agora eles falam com a maior tranquilidade nesse gasto bilionário. As bolsas estão despencando, assusta o investidor, vai causar desemprego, né? A gente sabe que o Brasil nunca teve números tão bons de desemprego, de crescimento. Nós temos 1 trilhão aí já mapeado de investimento no Brasil. O que esse pessoal vai fazer? Esse pessoal vai puxar o freio. Nós vamos começar a entrar numa rota ruim, entendeu? Em função de um atendimento que eles querem fazer, obviamente, para ter um benefício, para se popularizar no início do governo. A verdade, o pano de fundo é esse. Estão querendo dar tudo e sem pensar na responsabilidade fiscal e sem tocar naquilo que eles eram absolutamente contra. Eu vejo um gosto ruim, acho que vai ser muito interessante a gente ouvir os líderes ali e comparar as palavras que falavam há 3 meses atrás no microfone. Eu vou pegar as frases, você sabe que tudo que a gente fala ali na Câmara fica ali gravado, né? Nós temos isso lá nos anais da Câmara. Vai ser interessante a gente ver a mudança de comportamento da fala de senadores e de deputados.